Ok, a gente já falou aqui sobre a teoria do Boruto ser nada além de um Genjutsu do Madara. Eu já provei até de A até Z que isso não tem chance de acontecer. E agora eu tenho uma outra visão. E se a gente abraçar essa teoria? E se fosse verdade, né? E se toda a obra de Boruto não passasse uma criação do Tsukuyomi Infinito lá no fim do Shippuden, até agora, tudo do Tsukuyomi Infinito, Matrix. E se o Madara vencesse no final? Vamos conferir isso agora. 現実は苦しみと痛みと虚しさだけが漂っていることに気づく。圧縮螺旋岩はもう使えなくなっちまったけど、チャクラの反応は問題なさそうだな。Enes Peter aqui. E se prepara porque eu vou voltar com tudo com o nosso quadro E Se do canal. Tá valendo, né? E eis-me aqui para atender os nerds do Nerd, ok? A bola da vez, com certeza tem que ser essa, né? A teoria de Boruto ser uma ilusão do Madara. Eu posso já ouviu falar ou já escutou algum amigo tocar no assunto. Se acompanhou o canal esses dias, você sabe o que tá rolando. Tá quente essa teoria, né? No mundo. Eu trouxe 2 vídeos dedicados a esse tema aqui. Então se você não ficou sabendo, é melhor você acompanhar mais o canal. Fala sério, hein? Mas enfim, o que a gente vai tentar descobrir é como que isso poderia acontecer. Quais seriam as consequências disso e as possíveis formas disso rolar. Então se você gosta de imaginar quadros como esse, baseado realmente no que é canônico, você gosta de imaginar momentos épicos, saber como é que foi a história, passagem, analisar trailers e vazamentos, é esse o lugar. Você tem que se inscrever, dá essa moral pra gente, faz a gente pegar esses 13 milhões. Estamos buscando isso pra caramba. Você pode fazer isso com a gente. Você que já tá aqui, pô, casca grossa demais. Você faz parte de uma fã do povo que tá muito unida. Você que tá chegando agora, não tá inscrito, se inscreve, pô. A gente tá aqui 8 anos, sempre trazendo conteúdo bacana pra você. Você chegando agora, fazendo parte, aí dá moral pra caramba, moral demais. Vamos lá. Bom, primeiro a gente precisa tentar encontrar uma forma de causar o estopim da história. Eu tô falando justamente no que poderia causar tudo isso. Como é que a obra Boruto poderia ser uma ilusão do Madara? É lógico, o alvo do Genjutsu precisa ser o Naruto, entende? É ele que é o núcleo da teoria, lógico, né? E quando a gente observa a obra original, a gente vê um cara muito casca-grossa que vai impedir o Naruto e o resto do time 7 cair na técnica. O nome desse cara é Sasuke Uchiha, exatamente. De alguma forma, o Rinnegan do Sasuke é tão poderoso que o Susanoo, né, que é aquele avatar de energia que envolve o corpo do Sasuke, consegue não só proteger o Naruto, o Sakura e o Kakashi de qualquer dano físico, mas também protege eles de serem atingidos pela luz da lua, que é o estopim para ativação do Tsukuyomi Infinito. Todas as 5 grandes nações e outras vilas e países conhecidos foram pegos nessa técnica, e a única pessoa que foi capaz de impedir os efeitos foi justamente o Sasuke. Mas é interessante 2 possibilidades para a gente fazer o Naruto acabar caindo no Genjutsu, e esses 2 são fáceis de teorizar, né? Lembra que o Naruto sentiu o Hinata em apuros graças ao poder do modo, sabe, dos 6 caminhos? Ele conseguiu perceber que os amigos e a Hinata precisavam dele. E o Naruto só não foi tentar ajudar porque o Sasuke sabia que se ele saísse da proteção do Susanoo, era fim de jogo. E até antes disso, o Sasuke já tinha noção que o Tsukuyomi Infinito ia ser lançado. E ao invés de tentar atacar o Madara ou fazer qualquer outra coisa, ele pensou em maximizar a chance de vencer. E como que ele faria isso? Lógico que era salvando o Naruto de cair nessa técnica. Então vamos pensar aqui em 2 formas da história progredir. Ou o Sasuke acaba não chegando no Naruto a tempo de proteger ele de cair no Genjutsu, ok? Aí o Naruto é pego pelas raízes do Jutsu na atividade de um mundo de árvores. E puf! Naruto tá numa ilusão e acaba criando um mundo pacífico de Boruto. Ou o Naruto só iria ignorar o alerta do Sasuke e sair fora da barreira do Susanoo e puf, Genjutsu nele. Então esses 2 jeitos funcionam. Nas 2 teorias, o Sasuke sairia livre. Mas numa das possibilidades, o resto do time 7 inteiro cairia junto, né? Enquanto na segunda possibilidade é só o Naruto que acaba caindo. E pode crer, essas 2 coisas vão causar situações drasticamente diferentes para a história aqui. Veja bem, é muito importante, galera. Na obra original, o Madara tava com a atenção completamente voltada ao time 7, porque além do Kakashi e da Sakura criarem, assim, tipo um pequeno perigo pro plano, o Sasuke e o Naruto eram as únicas 2 pessoas que poderiam não só reverter a situação, mas também dar um fim no Madara. É óbvio que a atenção do Madara estava focada neles e por isso rolou o que acontece em seguida na história. O Zetsu Negro dá aquela encoxada no Madara e passa a mão no coração do Uchiha, né? Coisa que inicia o despertar da Kaguya. Nessas 2 versões, né? Onde só tem o Sasuke encarando o Madara e a outra onde tem o Sasuke, a Sakura e o Kakashi no meio da bagunça. É aqui onde eu vou forçar a barra e usar um pouco da roteirização, né? Afinal, para supor as coisas, eu precisei criar um roteiro de acontecimentos, lógico, né? Então eu vou me justificar para poder ir além. Num dos futuros possíveis, o Sasuke vai ter que encarar o Madara sozinho. E é lógico que o Sasuke é um perigo gigantesco, mas é bem menor do que
ele junto do Kakashi, da Sakura e do Naruto. Então a tensão do Madara vai estar mais tranquila, entende? Ou seja, nesse momento, o Zetsu Negro vai atacar e o Madara vai perceber. Seja só ele ou os clones de Limbo reagindo. Tanto faz. Ah, Pedro, mas o Zetsu Negro pode mascarar a presença dele e atacar escondido. Nem vamos argumentar muito sobre isso, porque primeiro, eu já disse que eu tô roteirizando uma coisa que não vai rolar. Não vai rolar. Eu sou praticamente um criador de fanfiction aqui. E segundo, o cara tem o poder do sábio dos 6 caminhos. O poder das 10 caudas dentro dele, junto com o Rinnegan e o Rinne Sharingan na testa. O que não falta é olho pra ver aquele golpe chegando. O Madara vai desviar e o Zetsu vai acabar caindo nas mãos do Tira. Seja da forma que for, o Madara ia perder a confiança que ele tinha com o Zetsu. E pra mim, seria o ideal o Madara conseguir prender o Zetsu Negro pra tentar entender o que ele tava fazendo. E é aí onde o Madara iria colocar o Zetsu em algum genjutsu e forçar o Brucutu a dizer tudo o que ele sabe. O Madara ia entender absolutamente tudo o que rolou durante toda a obra Naruto. A história da Kaguya, o selamento da Kaguya na lua e principalmente a existência de Indra e Asura e o plano do Zetsu Negro de libertar a mamãe dele. Tudo o que ele fez no caminho até chegar lá. Porra, imagina o Madara descobrindo que ele foi manipulado durante toda a vida. E mais, que o ódio entre os Uchihas e o Senju são culpa do Zetsu, que manipulou o Indra e o Asura a se odiar e gerar o ciclo de ódio entre os irmãos. Lógico que no meio dessas mentiras a gente ia ter a notícia do Zetsu ter reescrito a tabuleta da pedra do clã Uchiha, colocando o verso que o Tsukuyomi infinito traria salvação para o clã Uchiha. E lembrando, foi justamente essa tabuleta que fez o Madara ter todos os planos que ele teve para chegar naquele ponto. O Madara foi super manipulado, ou seja, o objetivo final do Madara não passava de uma pegadinha. O Zetsu Negro mexia os pauzinhos para tudo isso acontecer. E isso é uma questão muito pessoal, mas eu acho que o Madara iria, primeiro, desintegrar o Zetsu Negro. Lógico, cortar o mal pela raiz. Ele ia perceber, caramba, não dá, né? E em segundo, o Madara ia ver que o Tsukuyomi infinito não era a resposta. Pior, o plano Olho na Lua não era um plano dele, mas sim do Zetsu Negro. Cada passo da vida dele foi escrito pelo Zetsu e o Madara vai odiar continuar com o plano considerando tudo isso. Com certeza ele não iria continuar o plano sabendo que ele foi manipulado dessa forma. Por isso eu acredito que o Madara ia liberar o Tsukuyomi infinito e tirar todo mundo do transe, incluindo o Naruto, que teoricamente já teria visto uns 40 arcos de Boruto, né? Eu diria que as coisas iam voltar ao normal, com exceção de uma coisa, que seria o Madara se colocando no Tsukuyomi infinito pra morrer em paz, junto dos irmãos dele lá no mundo que ele sonhava em criar. Um final feliz e tranquilo pro Uchiha, né? Nem me pergunta como, mas deve ser de alguma forma que ele pensa que teria um final feliz. Mas claro, eu bolei aquela encruzilhada onde a gente teria o Sasuke, Sakura e o Kakashi de pé contra o Madara Juba. E por mim, esse seria o final mais apropriado para essa história. Como eu falei antes, aqui é onde o Naruto acaba saindo de dentro da barreira do Susanoo e acaba sendo pego no Tsukuyomi infinito. O resto do time 7 estariam todos bem, né? E o controle do Tsukuyomi ficaria por conta do Madara. E ele, teoricamente, poderia acessar os sonhos do Naruto para ver qual tipo de mundo o Naruto queria construir. Só que, como eu falei antes, o Zetsu Negro iria aparecer, o Madara estaria distraído, acabou e ia voltar, e fim de jogo. Sem Naruto, pô, é difícil pensar que o Sasuke sozinho poderia vencer. O poder bruto da Kaguya é grande demais, né? E sem o selo que tava lá com o Naruto, selar a Kaguya seria algo fora de cogitação. Esse é o futuro onde o Sasuke, Sakura e Kakashi seriam mortos. O Naruto sonharia com a obra Boruto inteira até a morte dele, que também traria a morte na vida real, né? E a destruição do mundo inteiro. A Kaguya iria reunir todo o chakra do mundo para criar outra fruta de chakra e os Otsutsuki iriam vencer. Que finalzinho tenso, né? Ah, Pedro, mas o Madara que deveria vencer no final e não a Kaguya. Pensa comigo, o Zetsu Negro vai ser um obstáculo, não tem jeito, Zetsu Negro vai ser um obstáculo. E o Sasuke vai em todas as possíveis linhas de raciocínio, as possíveis linhas alternativas aí, escapar do Tsukuyomi. Doutor Estranho teria visto todas as possibilidades do Sasuke escapando do Tsukuyomi. Não existe uma forma do Madara sair com a vitória. Se o Sasuke fosse pego no Tsukuyomi, beleza, o Madara iria vencer. Não iria existir nenhuma distração pro Madara acabar levando o golpe do Zetsu, e por isso seria a vitória perfeita. Mas o Sasuke sempre iria ativar o Susanoo e perceber que ele é imune à técnica, é isso. Por outro lado, o Madara sempre vai também levar aquela encoxada do Zetsu se tiver pessoas que resistirem ao Tsukuyomi. No caso, o Sasuke, quem ele conseguir salvar. No caso do Kakashi e da Sakura continuarem na luta, vai ser mais distração pro Madara, ou seja, é um ou outro ao meu ver. Mas me diz você, o que você acha que poderia acontecer de diferente? Você concorda que a Kaguya iria vencer no final de tudo no lugar do Madara? Comenta aqui, me deixa saber a tua opinião. Tô lendo os comentários, comentem. Mas se você quer mais quadros como esse, e se, já vai dando também dicas. E se
completa aqui embaixo nos comentários. Toca aqui embaixo, se inscreve no canal. A sua inscrição é o que fortalece. Galera, estamos quase nos 13 milhões. A gente precisa muito bater essa meta. É a nossa meta máxima agora pra esse ano. Será que a gente consegue? Eu acho que cabe, hein? Principalmente com você aí. Pô, tamo junto pra caramba. Obrigado pela tua inscrição. E não esquece, se você tá inscrito, tem que ter o sininho. Esse é o canal que tem que ter sininho, ok? Tamo junto pra caramba. Até a próxima, galera. Obrigado. Fui!